Oiê, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Bia, eu moro no norte da Suécia e hoje eu vou responder as perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram sobre trabalho aqui na Suécia. E vocês provavelmente vão ver o Tioquinho de fundo o tempo inteiro, que ele resolveu vir dormir logo atrás de mim. E eu tô com o meu computador aqui, por isso que de vez em quando eu vou olhar aqui pro lado, tá? A primeira pergunta é: oi, existem folgas semanais? Beijos. Eu não entendi bem se a pergunta foi se toda semana as pessoas têm folga ou se existem aquelas folgas que duram uma semana inteira, mas de qualquer forma eu vou responder ambas as perguntas. É claro que todo mundo tem folga toda semana e é claro que as suas folgas, né, vão depender do trabalho que você tem. Às vezes você tem um trabalho que tem um horário diferente do convencional, vamos dizer assim. Então é claro que, enfim, é diferente para todo mundo. Mas se a pergunta for ter folga durante uma semana inteira e aí na outra semana você trabalhar a semana inteira, né? Tipo, fazer aquele trabalho semana sim, semana não. Sim, tem trabalhos aqui assim. Inclusive, o meu último trabalho que eu tive como assistente pessoal, as pessoas do turno da madrugada trabalhavam assim. Então, é claro que existem trabalhos que são assim, mas também existem os trabalhos que são super convencionais, que é de segunda a sexta, das 7 da manhã às 4 da tarde, e aí a pessoa tem sábado e domingo de folga. Existe licença maternidade? Existe licença maternidade e também. Que isso, rapaz? Sim, gente, aqui tem licença maternidade e também tem licença para os homens, para os pais. Segundo o site Baby Help, ambos os pais têm direito à licença aqui, né? O pai e a mãe. E o total de dias que eles têm para essa licença é 480 dias, ou seja, 240 dias de licença para cada um. E aqui no site também diz que as mães elas podem iniciar a licença maternidade delas 60 dias antes da, vamos dizer assim, data marcada do bebê nascer. Essa pergunta é ótima. Quais trabalhos são altamente valorizados e de alta demanda na Suécia? E eu achei aqui para vocês uma lista que diz quais são os trabalhos que eles estão mais precisando aqui na Suécia. E tem a parte, né, de trabalhos que precisam de alguma formação, né, na universidade e tudo mais, e trabalhos que precisam de uma formação menor, né, que é só ter o ensino médio, por exemplo. E os trabalhos são enfermeiro, professor de ensino primário, engenheiro civil, mas também tem aqui outros tipos de engenheiro, professor, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, médico, claro, né, que tá sempre em demanda, o pessoal aí da área da tecnologia, né, desenvolvedor de software, a galera da área de TI, barnmorskor, eu não sei exatamente qual é a tradução em português, mas eu acho que é parteiro, né, eu não sei se tem, acho que é doula que se fala, enfim. Aí aqui tem uma que se chama Biomedicinsk Analytiker, que eu coloquei no Google porque eu não faço a mínima ideia do que seja, e aqui tá falando que é analista clínico. Então, se você é analista clínico, a Suécia precisa de você. E dentista. Dentista também sempre esteve, está e acho que estará por muito tempo em alta demanda aqui na Suécia. E esses foram os trabalhos que demandam, né, ter uma faculdade ou algo do tipo, mas também tem os trabalhos mais simplões, vamos dizer assim, que você só precisa ter ensino médio para você trabalhar. E esses trabalhos são de cozinheiro, encanador. Tem um aqui que se chama undersköterskor, é um nome bem complicado. Esse trabalho é basicamente uma pessoa que tá abaixo do nível do enfermeiro. Então, por exemplo, um dos trabalhos que eu fazia era exatamente disso. Eu trabalhava de assistente pessoal, eu cuidava de pessoas portadoras de deficiência. Só que eu não tinha essa formação, então inclusive essa é uma área que eles precisam demais de gente. Ela não é muito bem paga, tá? É um dos piores salários que tem aqui no país, e talvez seja por isso mesmo que eles precisam de tanta gente, né? Porque os suecos, pelo menos assim, os mais jovens, eles não estão muito interessados nesse tipo de trabalho, então eles acabam pegando pessoas sem formação também. Também tem pedreiro, tem aqui também um que chama Byggnads och Ventilationsplåtslagare. E eu pesquisei isso no Google porque eu não fazia a mínima ideia do que era, e basicamente são pessoas que tomam conta de telhados, de ventilação e tudo mais, é esse trabalho especificamente. Também tem o trabalho de finalizador de concreto, caminhoneiro e também o pessoal da área de mecânica, né, para trabalhar consertando carros, caminhões e tudo mais. Agora a próxima pergunta, que na verdade são duas. A primeira é se aqui tem a carteira de trabalho, né, se o pessoal assina a carteira de trabalho.
e se aqui se encontra emprego fixo. Bom, respondendo a primeira pergunta da carteira de trabalho, claro que quando você consegue um emprego, você assina sim, tá? Um contrato de trabalho, porém aqui não tem carteira de trabalho igual tem no Brasil, que é em papel. Não, gente, na Suécia praticamente nada mais é em papel. É claro que a gente ainda recebe algumas coisas no correio que são em papel, mas isso tá assim começando a mudar. E isso acontece também com o registro de trabalho, né? Tudo sobre a sua vida está em um sistema. E a segunda pergunta, né, sobre encontrar emprego fixo. Olha, até hoje eu não consegui encontrar um emprego fixo. Todo emprego que eu já tive, ele era emprego assim de substituta, né? Eu substituía as pessoas que tinham um emprego fixo, ou era part-time. Então eu não trabalhava todos os dias e nem também o dia inteiro, eu trabalhava só por algumas horas. Mas lembrando que eu moro em uma cidade de 46 mil habitantes, se isso facilita ou dificulta as coisas pra mim, não sei, gente. Eu nunca morei em uma cidade grande na Suécia, então eu realmente não consigo comparar com nada. Então eu só posso realmente contar pra vocês as minhas experiências. A próxima pergunta é: e para pessoas de outros países, eles empregam com facilidade ou ficam com pulga atrás da orelha? Eu não acho que eles têm pulga atrás da orelha como pessoas que vêm de outros países, mas é claro que eles sempre vão dar prioridade para as pessoas do país deles, e eu acho que isso acontece em todos os países do mundo, né, gente? Não é algo específico sobre a Suécia. Mas eu não acho que seja difícil conseguir um trabalho em si. Eu nunca tive problema nenhum para conseguir trabalho aqui, mesmo que eles fossem esses trabalhos não fixos, vamos dizer assim, eu sempre consegui alguma coisa. Próxima pergunta: processo burocrático sendo imigrante, quais pré-requisitos? Por exemplo, língua, formato de currículo e enfim. Eu também recebi outra pergunta sobre currículo, vou acrescentar nessa aqui, que foi uma pessoa que perguntou se o currículo aqui é diferente, que ouviu falar que é diferente, enfim. Bom, processo burocrático sendo imigrante. Aqui você não consegue trabalhar, você não consegue fazer nada, na verdade, nada, se você não tiver o CPF sueco, que é o personnummer. Então, a partir do momento que você tem permissão de estar na Suécia, você automaticamente tem direito de tirar o personnummer, né, que é o CPF sueco. E a partir daí, você tem direito de, enfim, procurar trabalho, você tem direito aos cursos de sueco que são gratuitos. Então, se você está aqui legalmente, e na verdade só dá para ficar aqui legalmente, a Suécia com certeza não é um país que dá para vir ilegal, porque você não vai conseguir viver aqui, você precisa do seu personnummer. A partir desse momento, a partir do momento que você tem esse CPF, você tá livre aqui. Então, é isso aí. Aí aqui também tá perguntando sobre a língua, os suecos, praticamente todos eles, vou colocar, 95% da população fala inglês e fala inglês muito bem, mesmo quando eles falam que o inglês deles não é muito bom. É muito bom, dá pra se comunicar muito bem com eles. Porém, é requisito, sim, você saber sueco, a não ser, sei lá, que você venha para a Suécia com já um trabalho de multinacional já assinado. Enfim, é claro que existem as exceções, mas eu estou falando de forma geral. Eu vim pra cá por causa do meu namorado, por exemplo, então vou pegar o meu exemplo, né? Eu cheguei aqui, não sabia a língua, nada, gente. Eu não sou formada em nada, enfim, sou uma pessoa assim, solta no mundo. Simplesmente é como se alguém tivesse chego e me jogado aqui. Cheguei assim de supetão. Então, pra mim, sempre foi um requisito aprender a língua. Sempre. Eu tenho inglês fluente e é claro que no dia a dia isso nunca foi problema. Se eu quiser comprar alguma coisa, pedir informação, eu sempre pude fazer isso em inglês sem problema nenhum. Agora, procurar emprego, fazer as coisas mais sérias, realmente tem esse negócio, você precisa aprender a língua deles. E dá pra entender, né, gente? A Suécia é um país muito pequeno, tem em torno de 10 milhões de habitantes aqui. Se eles começarem a deixar, sabe, tipo assim, a simplesmente aceitar que todo mundo pode falar inglês e que ninguém precisa aprender sueco, a língua sueca vai acabar morrendo com o tempo, vai acabar desaparecendo, porque a Suécia tem cada vez mais imigrantes e até os próprios suecos, eles gostam, né, de falar inglês e às vezes você escuta enquanto eles falam sueco, eles colocando umas palavras em inglês no meio, assim, é bem louco. E eles têm muito orgulho da cultura deles, da língua deles. E, gente, é completamente compreensível, né? A gente muda pra cá, então o mínimo que a gente deve fazer é aprender a língua dessas pessoas. Então, sim, gente, eu falo pra todo mundo
que você tem que falar sueco, sim. Inclusive, mesmo que você venha pra cá para trabalhar numa multinacional e você possa falar inglês, eu acho que é tão importante você aprender a língua local, até porque, sinceramente, gente, se você não fala a língua das pessoas do país onde você tá morando, você não tá vivendo de verdade. Porque eu, por exemplo, mesmo falando inglês, eu podia me comunicar com todas as pessoas, sem problema nenhum. Só que a conversa deles, entre eles, sempre vai ser em sueco. A TV é em sueco, tudo é sueco, gente. As placas, as informações, tudo. Então você não vai estar realmente vivendo, você não vai estar realmente inserido na sociedade aqui. Você vai achar que você tá, mas você não está. Sério, gente, a vida muda demais a partir do momento que você começa a falar a língua deles. Então, eu considero isso, assim, de extrema, extrema, extrema importância. E a pergunta sobre o currículo, né? Gente, olha, eu não acho que tenha uma diferença muito grande entre o currículo daqui e o do Brasil, pelo menos não os que eu fazia no Brasil. Inclusive, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o modelo oficial, vamos dizer assim, do currículo deles aqui pra vocês usarem como base se vocês estiverem montando o currículo de vocês ou se vocês só tiverem curiosidade pra saber. Mas o que realmente tem de diferente é que aqui eles fazem um negócio chamado Personligt Brev, que é uma carta pessoal, que ela é enviada junto com o currículo. São folhas separadas, tá? São coisas diferentes, mas um complementa o outro. E nesse Personligt Brev, você vai falar mais sobre você, que é uma maneira de você se conectar mais com o empregador, entende? Para ele te conhecer melhor, mas não é exatamente para falar sobre você e a sua vida. É claro que você pode ser mais pessoal, inclusive essa carta não é para ser super impessoal e nem tão formal, ela tem que ser assim um bom meio termo, sabe? Só que além de você falar um pouco sobre você, você tem que falar sobre a área que você tá aplicando, entende? Tipo assim, quando eu fui trabalhar de garçonete, eu coloquei que, eu tenho experiência em tal coisa, eu acho que eu seria uma ótima pessoa para trabalhar no seu restaurante, porque eu tenho essa ética de trabalho e não sei o que condiz com a ideia do seu estabelecimento. Então você tem que dar, tipo, uma pesquisada sobre o lugar que você vai trabalhar, sabe? Porque essas cartas pessoais, elas têm que ser escritas exatamente para cada um que você tá mandando, entende? Então, por exemplo, eu vou mandar currículo para 5 lugares diferentes, de 5 áreas diferentes, enfim. Você vai ter que escrever 5 cartas diferentes, cada uma focando naquele lugar que você tá aplicando, sabe? Eu vou deixar aqui para vocês na descrição os links do Arbetsförmedlingen, que é da Agência Pública de Trabalho, uma coisa assim, da Suécia, falando sobre o currículo, né? E sobre o Personligt Brev. A próxima pergunta é mais fácil conseguir trabalho por indicação ou por currículo? Bom, eu só posso falar por mim, né, gente? Eu sempre consegui trabalho porque eu mesma procurei. Eu nunca recebi indicação alguma, até porque quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém. E eu também nunca procurei pela agência de empregos deles. Nunca usei, então eu não posso falar sobre. A única coisa que eu fiz foi começar a enviar o meu currículo pela internet. A minha professora do meu primeiro curso de sueco, o SFI, que é Svenska för invandrare, sueco para imigrantes, ela ajudou todos os alunos a criarem currículos em sueco pra gente começar a enviar. Na época, a gente praticamente nem sabia sueco, mas enfim. Ela ajudou a gente a fazer e, nossa, foi assim, maravilhoso, porque eu não fazia a mínima ideia de como começar. E a partir dali eu comecei a enviar meus currículos. Eu tentei enviar currículo pessoalmente, mas em todos os lugares eles falaram: muito obrigada, mas vai pra casa e manda pra gente ou por e-mail ou pelo nosso site. Então, como eu falei pra vocês, quase nada aqui é feito com papel mesmo, assim, sabe? Então tá aí mais uma grande dica pra vocês. Sim, trabalho dá pra conseguir pela internet. Todos os meus trabalhos eu consegui buscando pela internet, pelo site da Comune, inclusive. Tem muitos trabalhos que as comunes oferecem, então entra no site da cidade que você mora, enfim, e que eles têm trabalhos, muitos trabalhos, inclusive de verão, para quem quer um trabalho aí de verão, então entra lá que vocês vão achar, beleza? A próxima pergunta é: existe um período para tirar férias, como é aqui no Brasil? E sim, gente, aqui tem o período de férias. Segundo o site da União, as pessoas têm direito a 25 dias completos de férias, independente da idade da pessoa ou do trabalho que ela tenha. E aqui também diz que se a pessoa trabalha de forma irregular ou tem um emprego de tempo parcial, né, que não trabalha full time, as férias são recalculadas para que elas correspondam aos 25 dias.
O que isso quer dizer, eu não sei. Não faço a mínima ideia, gente, eu não sei como é que essas coisas funcionam, só estou passando informação mesmo. Mas de qualquer forma, eu vou deixar o site pra vocês aqui na descrição, gente. Tudo que eu falar eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Essa pergunta aqui é ótima. Quais são os tipos de vistos que permitem trabalhar na Suécia? Bom, existem vários vistos para você vir morar na Suécia, né? Eu, por exemplo, vim pelo visto de família, né? Porque eu tenho um namorado aqui e eu pude aplicar. Mas se você for cidadão europeu, por exemplo, você tem direito de vir até a Suécia. Mas caso você tenha outra nacionalidade que não seja europeu, por exemplo, brasileiro, então você vai precisar vir para cá ou por estudo ou por trabalho. E caso você venha por trabalho, você precisa já ter esse trabalho, tipo, tudo certinho, enfim, todas as coisas resolvidas antes de vir, entendeu? Então você já precisa ter o contrato de trabalho assinado, o seu empregador já precisa ter contactado a imigração, enfim, todo o rolê. Eu vou deixar o site da imigração aqui na descrição, porque, gente, cada visto é um caso muito específico, tipo, muito específico. Não teria como eu falar sobre tudo que envolve, né, a imigração e cada caso aqui no vídeo. Então eu vou deixar para vocês o site aqui na descrição. Mas se, por exemplo, você tem visto de estudante, você veio aqui para fazer uma universidade e você quer trabalhar, você tem esse direito, mas você tem que ter em mente que muitos cursos têm 40 horas semanais. Então, meio que não vai funcionar para você trabalhar à parte, então você tem que colocar isso na sua cabeça, né? Enfim, cada caso é um caso, gente. Mas de qualquer forma, a partir do momento que você tem permissão de residência, né? Seja qual for o motivo, se é de estudo, se é porque você é um cidadão europeu que veio para cá, ou se você tá aqui para, enfim, para formar família e tudo mais, né? Para se reunir com um familiar. Se você tem essa permissão, então você também tem permissão para trabalhar, é basicamente isso. Mas caso você não tenha nenhuma dessas permissões e você quer vir para a Suécia especificamente a trabalho, você precisa ter tudo resolvido antes mesmo de você vir. A próxima pergunta é ótima. Pra ti, qual foi a diferença que mais te chocou ao trabalhar aí? E com certeza a coisa que mais me chocou e ainda me choca até hoje são os salários, né? O quanto que os salários aqui são bons. Mesmo que você seja imigrante, mesmo que você não tenha formação nenhuma, enfim, todos os trabalhos tem um pagamento que eu considero super justo, pelo menos em comparação com o Brasil. E se você tiver um emprego fixo, né, full time, melhor ainda, porque aí quer dizer que você vai ganhar, né, o salário completo. E cara, quem tem um emprego fixo full time consegue ter acesso ao básico e mais, sabe? Então, tipo assim, é maravilhoso, mesmo que você trabalhe, sei lá, com faxina, sabe? Que você trabalhe no supermercado, você consegue ter acesso a todo o básico, sabe? É basicamente isso. Se você tem um emprego que é full time e é fixo, você não tem com o que se preocupar. E isso, cara, é maravilhoso. É com certeza o melhor ponto daqui. E a última pergunta é: gostaria de saber seu histórico profissional aí na Suécia desde que chegou. E bom, o meu primeiro emprego foi em um pub inglês aqui na minha cidade. E quando eu consegui esse trabalho, na época eu ainda não falava sueco, eu era recém-chegada aqui. Só que eu falo inglês, né? Então eles aceitaram me contratar como garçonete, mas eu acabei nem tendo contato assim com os clientes, eu ficava mais na cozinha mesmo, lavando louça ou trazendo bebida lá do porão deles, sei lá, pra cima, né, pro restaurante. Então eles acabaram me contratando, né, mesmo sem saber falar sueco, mas lembrem-se, né, gente, esse emprego que eu consegui foi num pub inglês. Mas todos os outros trabalhos que eu tive, eu tinha que falar sueco. O inglês não bastava. Eu não sei como é a situação em cidades grandes, não sei como é a situação na capital, mas quem consegue trabalho em inglês é exceção, gente, tá? A regra é você falar sueco. Aí depois desse trabalho no pub, eu consegui um trabalho na rede de fast food sueca chamada Max, que é tipo o McDonald's sueco. E apesar de eu ter tido treinamento na cozinha, né, em preparação de lanche, ficar no caixa, eles acabaram me colocando na faxina. O que não foi muito interessante pra mim, porque naquela época eu já tinha um sueco básico assim, mas eu não conseguia treinar, porque eu ficava sozinha o turno inteiro. Ninguém falava comigo, tipo, mesmo assim, eu não falava nada. Também fiz um bico, vamos dizer assim, mas foi assinado, mas é que não fiquei quase nada naquele trabalho, que foi num hotel aqui da minha cidade, foi num restaurante, né, eu fui garçonete, e depois disso eu consegui um emprego que eu fiquei por 1 ano e meio, não era emprego fixo, eu fiquei de substituta, mas as pessoas faltavam tanto naquele trabalho e era tanta gente que trabalhava lá
que sempre tinha turno pra eu ir, sabe? Então eu trabalhei mesmo demais lá. Que foi um emprego de assistente pessoal. Eu trabalhei pela Comune, eu consegui esse emprego, inclusive, pelo site da minha cidade. Assistente pessoal, pra quem não sabe, e eu acho que eu já comentei isso no vídeo, cuidadores de pessoas portadoras de deficiência. Então, enfim, eu ia até a casa dessas pessoas e cuidava delas. Eu cuidei de 3 pessoas diferentes. Esse trabalho começou como um trabalho de verão, inclusive tá aí uma dica pra vocês, as comunes oferecem muitos trabalhos de verão. E, inclusive, essa área, né, de assistente pessoal e tudo mais, eles estão, assim, precisando demais, de gente pra trabalhar nessa área. Então tá aí uma dica pra vocês. Mesmo não tendo formação, eles costumam contratar, mas eles também não contratam qualquer um, tá? Tem um treinamento bem longo, eles realmente têm que gostar de você e ver que você é capaz. E você também tem que ter noção de que você tá lidando com pessoas, e são pessoas que precisam de cuidados especiais. Você tem que lidar com medicamento, é um trabalho muito sério. Então você tem que saber no que você tá se metendo ali, sabe? E você tem que ser capaz. E enfim, começou como um trabalho de verão, mas gostaram muito de mim. Eu sempre fui muito aberta a aprender coisas novas. Eu sempre me mostrei interessada, sempre fui extremamente profissional, e isso transpareceu, e as pessoas gostaram de mim, gostavam do meu trabalho, confiavam em mim. Então eu continuei lá como substituta por 1 ano e meio, e, cara, eu trabalhei demais lá, e foi uma das experiências mais enriquecedoras que eu tive aqui. Inclusive o meu sueco disparou depois que eu comecei a trabalhar lá, porque eu trabalhava com várias pessoas, né, por várias horas, e tudo que a gente fazia lá era falar, e a gente só falava em sueco, então foi a partir dali que o meu sueco realmente deslanchou. Então é isso, gente, eu quero agradecer a todo mundo que me mandou perguntas lá no Instagram, e se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder mais nenhum vídeo, e de compartilhar esse vídeo com alguém que você conhece para me ajudar a crescer o canal. Não se esqueça também de deixar o seu joinha e de me seguir lá no Instagram. Ah, e também não se esqueçam de conferir os links aqui na descrição, tá bom? Tudo que eu mencionei aqui, enfim, todas as minhas fontes, eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês darem uma olhada. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Tchau!